A gente precisa pegar esse glamour e entender que a advocacia é trabalho duro. E trabalho de todo dia. E tem muito espaço, porque os nossos percentuais são muito grandes. Então, existe muito, por isso sobram-se vagas. Vou pegar aqui o último concurso da magistratura aqui no estado de Goiás. Nós tínhamos mais de 100 vagas e só foram providas 64. Quer dizer, as pessoas não passam na prova, não tem candidato suficiente para passar naquela prova. Aí já foram... No direito, quem estudou muito de verdade, muito dificilmente não será vencido. Então existe a oportunidade, só que pouco aproveitada, segundo me parece. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E hoje um episódio para lá de especial, gente. Hoje é um episódio que nós vamos falar do tema direito, com convidados incríveis. Você não pode perder a discussão, os debates que já rolaram aqui antes e que vão rolar aqui nessa edição do nosso IPOGcast. Eu estou aqui para falar hoje de um tema muito legal para você que está iniciando a sua carreira em direito, está pensando em entrar, né, para esse segmento, dessa área de conhecimento do direito, e para você também que já tem uma jornada no direito e está buscando se posicionar sua carreira, escolher que rumo você vai dar para a sua carreira. Então, estou com pessoas aqui que vão te ajudar hoje a pensar, a refletir sobre várias possibilidades que você tem ao entrar no direito de atuar profissionalmente. Então, vai ser um papo muito legal, porque eu estou aqui com pessoas muito especiais. Estou aqui com uma juíza do trabalho, a Patrícia, a doutora Patrícia. Juíza de direito. Juíza de direito. Uma juíza de direito do TJ, a doutora Patrícia Carrijo, que também é, né, uma pessoa que está à frente da Associação de Magistrados aqui de Goiás, é vice-presidente da Associação Nacional de Magistrados. E uma coisa muito importante que eu acabei de descobrir, estou muito curioso para saber alguns detalhes, também é membro da comissão da reforma do nosso Código Civil. E eu estou sabendo que já está na Câmara lá também, para poder, enfim, vocês já fizeram um trabalho para poder ser analisado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Estou aqui com o Rafael, doutor Rafael Lara, que é presidente da OAB Goiás, da seção Goiás. Também tem escritório de advocacia, o Lara Martins Advogados, e é doutor nessa área. Nós vamos falar um pouquinho com ele também, você vai conhecer um pouco da jornada dele, o que você pode aprender com isso. E estou aqui com o doutor Rodrigo também, doutor Rodrigo Dias, que além de juiz do trabalho, também é coordenador dos cursos de direito aqui no IPOG. Então, espero ter um papo muito interessante, você colher aí várias reflexões sobre o tema do direito. E eu queria começar dando as boas-vindas a vocês, e dizer o que a nossa audiência pode esperar desse papo nosso aqui. Rapidamente aí, Rodrigo, as primeiras impressões, Rodrigo, Lara e Patrícia. Bom, considerando a presença do meu amigo Rafael Lara, da Patrícia Carrijo, inclusive, tendo em vista essa última jornada dela, junto à Comissão Nacional de Reforma do Código Civil, e a experiência do Rafael, advogado extremamente bem-sucedido, hoje presidente da Ordem aqui em Goiás, junto com a nossa experiência aqui no IPOG, né, na parte acadêmica do curso de Direito, Ronan, eu acho que a gente tem muita informação para passar para o pessoal que está nos ouvindo aí. Informação valiosa que eu gostaria, algumas dessas informações já haver recebido quando eu estava na faculdade, logo ao término da faculdade, que serve como uma espécie de bússola, de orientação, quem sabe, a alguns que nos estão ouvindo, né? Legal. Doutor Rafael. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite do IPOG, foi feito aqui por intermédio do Rodrigo. É uma oportunidade de aprendizado e de contribuir aí com os acadêmicos e com todos que também assistirem, né, esse podcast, falar da honra aqui de dividir essa bancada com a doutora Patrícia Carrijo, a presidente da Asmego, e dizer que eu tenho certeza absoluta que aqueles que acompanharem vão ter, no mínimo, muitos insights. Espero que se divirtam também um pouco, que a coisa seja leve e agradável para todo mundo. Legal. Doutor Patrícia. Eu estou muito feliz, agradeço o doutor Rodrigo pelo convite. É uma grande honra estar aqui do lado do presidente da OAB, doutor Rafael, uma instituição que a gente sabe da seriedade, e eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir para que todos não somente os alunos do IPOG, mas todos aqueles profissionais que têm aí alguma afinidade com o direito,
eles possam nos ouvir e a gente poder aperfeiçoar ao máximo, não só na formação, mas principalmente depois também na vida profissional. Eu tenho certeza que muita gente vai estar assistindo, que já formou, que está na pós-graduação, e eu acho que o objetivo vai ser esse. Legal. Então, doutora Patrícia, vou começar com você. Eu queria, com uma pergunta mais ampla, eu ouvi um pouco a opinião de cada um de vocês. Quais são os principais desafios que os profissionais de direito estão enfrentando hoje no Brasil? O que você enxerga? Eu acredito, sem sombra de dúvida, que um dos principais desafios é a grande quantidade de profissionais que a gente tem no direito. E, realmente, na formação, a gente percebe que há uma formação que muitas vezes não é ideal. Esses profissionais acabam ingressando no mercado de trabalho e se tornam meros bacharéis em direito. E eu sempre digo, olha, você ser bacharel em direito muitas vezes não vai te abrir a porta do mundo profissional, da formação, porque quando você termina o curso de engenharia, por exemplo, a gente estava falando de engenharia, você naturalmente já é engenheiro. Mas quando você termina o curso de direito, você vai ter que se dedicar ali. Eu quero ser advogado, eu vou ter que passar na prova da OAB. Eu quero me dedicar à atividade acadêmica, eu vou ter que passar em outras provas ali, fazer pós-graduação, mestrado, ser admitido. E se eu quero a vida pública, eu vou ter que passar no concurso. E eu vejo essa dificuldade. Tanto é que a gente tem vagas, né? A gente tem os concursos, na verdade, a gente tem vagas sobrando e não tem pessoas adequadas para ocupá-las, porque realmente há um problema sério na formação, na base, que para mim começa até mesmo antes da faculdade. Então, hoje, para mim, o maior desafio é esse, é realmente a formação desses profissionais. E me parece que essa formação, eu concordo com a Patrícia que esse é o grande desafio, mas isso vem de um excesso, né? Vem um excesso de faculdades de direito. Aqui no estado de Goiás, a gente sabe, estamos aí com aproximadamente 100 faculdades de direito. Nós temos quase 1.900 cursos de direito no país e saber escolher o lugar certo, o acadêmico saber pesquisar bem, entender, porque o curso de direito, e eu falo isso muito, o curso de direito é um curso fácil de você finalizá-lo. É um curso fácil de você passar por ele. Só que a facilidade de você passar por ele é inversamente proporcional ao mercado de trabalho. O tanto que é fácil você passar pelo curso de direito, é complexo o mercado de trabalho depois. Tanto é que nós temos aí, dentre as diversas opções, a doutora Patrícia disse, das possibilidades de carreira no direito, temos um número muito grande de pessoas que, inclusive, sequer trilham o direito como uma profissão depois, e que não é ruim. Eu até acho que seria muito útil a diversos profissionais, a empresários, a engenheiros, que tivessem cursado direito ou que tivessem pelo menos conhecimento do curso de direito até para as suas atividades profissionais e sua formação. O curso de direito ele não precisa ser necessariamente um curso que te leva a efetivamente trabalhar naquela área, mas aqueles que efetivamente querem trabalhar naquela área, eles começam, e eles têm que entender isso, eu falo isso muito para os acadêmicos, eles começam sua vida profissional, na verdade, desde a faculdade. Né? Desde que estão sentados no banco da faculdade, eles começam a sua possibilidade de vida profissional. Porque se ele vai fazer um concurso público, é desde a faculdade que ele faz uma base para o posterior concurso que ele vai estudar para ser aprovado. Se ele quer ser advogado, por exemplo, desde a faculdade ele também vai estudar para fazer o exame de ordem, para buscar ser aprovado no exame de ordem, mas mais do que isso, desde a faculdade que ele começa a fazer os relacionamentos profissionais que vão ser úteis para ele no futuro. Eu brinco muito com o pessoal que está na faculdade e falar o seguinte, olha, sem responder em voz alta, né? Sem responder em voz alta. Quem que é um aluno na sua sala que você admira e que você fala, eu teria coragem de entregar um caso para ele resolver? Agora, quem que é aquele aluno que você olha para ele e fala, cara, esse eu não tem coragem de entregar nada? Pois essa imagem vai seguir na sua vida profissional. Então, a gente tem que entender que já começou. Não é algo que vai começar depois que você se formar. Já começou. E aí eu somo isso, esse excesso de faculdades, como desafio da formação. Que, com certeza é esse o ponto. É interessante, Rodrigo, você já vai falar de cima, mas interessante esse ponto da construção da sua imagem antes, né? E a forma como você colocou assim, se você teria, né, coragem de entregar para alguém que você estudou junto ali,
uma causa que, de repente, às vezes representa a vida da pessoa, né? Exatamente. Representa o patrimônio da pessoa, representa algo precioso da pessoa, que é onde o profissional de direito muitas vezes está atuando ali, né? Como um médico, né? Talvez de uma outra perspectiva, mas às vezes você está protegendo a vida da pessoa ali e você está com um colega e fala assim, puxa, eu não teria coragem de entregar para essa pessoa, né? Isso é interessante. Mas, Rodrigo, e aí? O que você pensa sobre essa pergunta? As duas facetas do problema que eu ia mencionar, os meus amigos já mencionaram antes. Primeiro, com relação à Patrícia, Ronan, a gente sofre isso na pele aqui no IPOG, né? Essa quantidade extraordinária de faculdades de direito. A OAB não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, né? A OAB sempre se bate contra essa disseminação indiscriminada de faculdades de direito. Mas nós passamos aqui casos de alunos que pretendem migrar para outras faculdades que custam um preço assim que é inviável de se competir, porque os profissionais que ali lecionam talvez não ganhem nada, eles estão aprendendo junto com os alunos. Faculdades de muito baixo nível. Isso realmente existe. No entanto, eu acho que o problema é até anterior, e a Patrícia mesma mencionou, a isso, o pessoal que chega na faculdade, com raríssimas e pontuais exceções, talvez a federal, em um momento, acho que a católica aqui em Goiás passou por isso, em que os alunos de bom nível chegam lá, com a falta de humildade que isso implica, é o nosso caso. Mas, como regra, eles vêm de uma formação de ensino fundamental e médio muito, extremamente deficiente. Tanto que a gente tem que dar aula de português aqui no IPOG. Eu sou muito amigo do coordenador da engenharia, eles dão aula de matemática para o aluno que está entrando na engenharia. Eu e o Ronan temos a experiência na engenharia em universidades federais, em que, pelo menos, eu acredito que com você também foi assim, não é, Ronan? O pessoal já chegava nessa parte de primeiro e segundo grau, naquele tempo era assim que se chamava, né? Prontos. Sujeito muito bem preparado. Não é a verdade, não é o que a gente tem no nosso dia a dia. Então, para resolver isso de verdade, é preciso de ir muito além do problema concentrado nas faculdades de direito, né? Eu falo, na linha do que o Rafael mencionou, né, aqui nas nossas aulas no IPOG, quando eu leciono, nos semestres que eu leciono, é Direito Civil 1, por isso que eu tenho muita curiosidade sobre a sua participação lá na reforma. Que os alunos deveriam, esses que estão entrando no direito, é um outro enfoque, mas na mesma linha do que o Rafael falou, eu sempre falo com eles, olha, desde o primeiro período, e é claro que desde que o aluno tem um bom nível, né? Mas se o aluno quer se dedicar desde o primeiro período, que é 1 em 100 que faz isso, mas o sujeito que estuda desde o primeiro período, despreocupado com prova, ele estuda mesmo, tem que entender. Direito, eu ainda acho que quem faz assim é o ramo, é a área acadêmica que tem melhores perspectivas depois que o sujeito forma. Só que o problema é o que eu disse agora, né? É 1 em 100 que faz isso. Eu percebo isso, a comparação natural que eu faço, que é com engenharia, que é o outro curso que eu frequentei durante algum tempo, e o coordenador é um amigo próximo. Isso me parece que não é verdadeiro na engenharia. O sujeito que estuda muito para se formar, e é diferente o curso deles do nosso, porque lá estuda muito para formar, muito mesmo. Não obrigatoriamente o sujeito que estudou muito, que se dedicou muito, será bem sucedido. No direito, quem estudou muito de verdade, muito dificilmente não será bem sucedido. Então existe a oportunidade, só que pouco aproveitada, segundo me parece. Agora, você falou das perspectivas, né, para a pessoa que se forma, a pessoa que está interessada, né, vamos partir da premissa que as pessoas estão interessadas, e aqui eu tenho, acho que um misto, né, de várias experiências dessas perspectivas de carreiras, né, a doutora Patrícia aqui tem uma carreira, né, como juíza, também atua na classe, né, então tem um trabalho aqui, o Rafael já é mais no direito, na área privada, também atua na classe, né, através da OAB, você na educação e como juiz também, trabalhista. Então, eu queria dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês, para que a nossa audiência que está aqui possa, né, poder colher um pouco dessas experiências. Assim. Podemos começar com a Patrícia, né, podendo falar um pouco assim, como foi que você chegou, né, nesse posicionamento? Foi uma coisa que você já escolheu lá de trás, ou foi uma decisão que foi acontecendo aos poucos, enquanto você estava dentro da graduação, ou foi depois? Conta um pouco essa história e depois o Rafael pode contar um pouco, o Rodrigo também pode, para enriquecer aqui o papo, a gente ter uma noção dessa multitude aqui de possibilidades nessas perspectivas de crescimento. É bem interessante a minha história. Mas só para a gente fechar a ideia da pergunta anterior dos desafios, eu acredito que diante de tudo que a gente falou,
A dica que fica para quem quer realmente uma colocação de destaque é faça um curso de português. Nossa, Né? isso é Se fundamental. dedique ao português, porque hoje eu falo dos estagiários que já passaram e passam dentro do gabinete, eu acredito que o doutor Rodrigo vivencia a mesma situação. A gente tem muita dificuldade de manter esses estagiários, às vezes, ali minutando. Eu troco bastante, infelizmente, por causa disso, porque a pessoa não sabe escrever, porque o direito você consegue, durante a faculdade, se aperfeiçoar e aprender, mas o português você tem que realmente se dedicar e trazer essa base. Mas, enfim, sobre a minha história. Aos 11 anos, eu participei de uma audiência, eu vivi um problema familiar, e esse problema, né, questões familiares, realmente trazem um desgaste muito grande, e via minha mãe sofrendo muito esse problema, mais o meu pai. E a minha mãe resolveu litigar. E assim, foi algo novo, né? Na nossa casa, ninguém nunca tinha litigado ali. Minha mãe e meu pai são pessoas muito humildes. E aí eu fui numa audiência. E quando eu participei daquela audiência, eu vi a figura do juiz. E ele resolveu o problema que a gente vivia há anos na minha casa, na minha família, que era algo que me fazia sofrer, porque eu via minha mãe sofrendo, eu via meu pai sofrendo. E aí eu falei, eu vou ser juíza. Eu não sabia nem que eu precisaria fazer curso de direito, né? Eu tinha 11 anos. E comecei a falar a minha vida inteira que eu seria juíza. E aí acabei que eu fui fazer a faculdade de direito, continuei me dedicando realmente para conseguir atingir esse propósito. Advoguei um tempo, porque quando eu saí da faculdade eu fiquei com muito receio de vestir a camisa de concurseira, que eu falo que quando você fala eu sou concurseira, você coloca um alvo, porque todo mundo começa. E aí, já passou no concurso? Como é que tá? Como é que eu falo, você tem que ser corajoso para se anunciar como concurseiro. E eu fiquei realmente com receio de não ser aprovada, de não conseguir me dedicar com afinco, porque exige realmente, né, você tem que ter uma dedicação. E fui advogar, advoguei um tempo, e as oportunidades apareceram, eu estava feliz na advocacia, na área de saúde. Eu estava advogando para planos de saúde. E aí, mas eu me perguntava, e aí, aquele projeto lá, eu quero ser juíza. E eu falei, não, eu vou assumir, e comecei a estudar. Passei no concurso primeiro na magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná, mudei para o Paraná, continuei estudando, e aí eu acabei passando também no Ministério Público de São Paulo, e posteriormente passei aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, e voltei para Goiás, porque eu realmente, né, sou daqui, queria estar perto da minha família. E comecei a carreira aqui na magistratura de Goiás. Durante esse caminho, eu comecei a ficar infeliz com a desvalorização que a magistratura estava vivendo. Não só financeira, mas do ponto de vista de prerrogativas também. E em muitos momentos me peguei questionando por que eu saí lá do Paraná, a carreira era mais rápida, financeiramente também, e comecei a ficar um pouco incomodada. E quis entender e comecei a participar de reuniões da magistratura de Goiás. E questionando bastante, que a gente gosta de o que é certo, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita. Cheguei a pensar, há 5 anos atrás, eu estou no meu 3º mandato aqui em Goiás, cheguei a pensar em sair da carreira da magistratura por visualizar essa desvalorização que a gente vivia naquele momento, de estrutural, de financeiramente falando, que a gente passava. Melhorou, estamos longe ainda do ideal, mas melhoramos bastante. E quando eu vi, já estava presidente da associação aqui, primeira mulher a presidir a associação em 52 anos, primeira juíza do interior, eu era juíza do interior, então foram muitas barreiras que a gente conseguiu quebrar. E primeira vez também que alguém consegue se eleger 3 vezes consecutivas aqui na associação. Então, essa é a minha história. E, consequentemente, por estar na associação, acabei indo para a MB e, consequentemente, veio o convite depois agora para falar pela magistratura no Código Civil, que também vai ser mais um desafio aí para a gente. Caramba, parabéns pela trajetória, doutora Patrícia. Estou curioso para falar um pouquinho sobre esse lado das mulheres aqui, mas eu vou com o Rafael, doutor Rafael. Você também já decidiu, quando criança,
enfim, atuar na advocacia ou esse negócio veio depois? Conta um pouco. Peraí, deixa eu atalhar aqui, porque o Rafael vai contar a história dele, obviamente, mas eu acho que até ilustra bem a história do Rafael, se eu puder dar um pequeno pitaco antes. Mas é sério, é verdade. Eu conheço o Rafael aí, deve ter vou chutar uns 10 anos, Rafael, talvez. Acho que mais. Um pouco mais. Eu conheci o Rafael na casa dele. Talvez não fosse coisa para que nós abríssemos aqui, sei lá eu, né? Mas eu conheci o Rafael numa roda de pôquer, de amigos que jogam pôquer. Até hoje, a gente de vez em quando se encontra na casa do Rafael. E eu não o conhecia àquela altura. Eu era já juiz do trabalho, o Rafael advogava. Para ser bem franco, nunca conversamos sobre isso, mas eu conheci o Rafael de nome, porque, como a Patrícia certamente sabe, e é natural que assim seja. Os advogados todos sabem quem é o juiz, porque é um juiz com quem eles vão tratar. E a gente trata com uma quantidade muito grande de advogados, nem sempre você liga o nome à pessoa. O nome do Rafael eu já sabia, mas eu não sabia que eu estava indo na casa do Rafael Lara, advogado, que, com todo respeito, não era o Rafael Lara, advogado com a fama e que ele tem hoje. E a gente se conheceu lá, Rafael tinha que se desdobrar, porque acho que a filha dele o filho dele tinha acabado de nascer, né? Então tinha que se desdobrar, entrar, parava o jogo, a gente seguia, ele estava lá dentro da Cudino e voltava. Enfim, e aí nós frequentamos essa turma e eu me lembro muito claramente, dali para frente, eu prestei atenção mais no Rafael, obviamente, porque a gente se tornou um pouco mais próximo. E não é a favor nenhum, graças a Deus que hoje em dia eu não preciso, tem coisas que não precisam ser provadas. No direito, o fato notório não necessita de prova, né? Há 10 anos atrás, eu diria, e disse várias vezes, que era um advogado muito destacado, mas muito. Falar que é acima da média é falar muito pouco, porque conhecendo a média, inclusive, não dá para fazer a comparação. Mas eu me lembro muito claramente, nós temos um amigo comum, meu xará, Rodrigo Daer, a quem eu mando um abraço, Rodrigão, num churrasco na casa do Rodrigo Daer, há uns 6 anos atrás, eu não sei se Rafael vai conseguir lembrar disso, mas eu lembro assim, nitidamente, há 6 anos atrás, no meio da conversa, tem muitos advogados ali, amigos, alguém falou da sucessão que haveria na OAB um ano adiante. O presidente da OAB era o Lúcio Flávio, outro a quem eu mando um abraço. E uma conversa daqui, conversa dali. Palavra de honra, nós éramos muito amigos do Rafael, mas nós nunca cogitávamos. Rafael era diretor da Escola Superior da Advocacia aqui em Goiás. Nós não cogitávamos, que gostaríamos muito, mas não cogitávamos que o Rafael alcançasse a presidência da ordem, porque, tal como ocorreu com a Patrícia, nunca havia ocorrido na OAB Goiás que um advogado trabalhista presidisse a ordem. E para que isso acontecesse, tinha que ser alguém de competência muito extraordinária, né? E a gente está vendo aí o Rafael na presidência da OAB. Para nós que somos da mesma turma do Rafael, muitos colegas, o Rodrigo que eu mencionei, Kleber e outros tantos, eu não quero falar todos aqui porque acabo esquecendo o outro. É um orgulho imenso, sinceramente, que o Rafael seja presidente do OAB. Olhe para o Rafael e pense, esse meu amigo advogado, esse sim, chegou lá. Muitos são bem-sucedidos das mais variadas formas, né? Mas o Rafael realmente chegou lá, é motivo de orgulho pra gente. Agora ele pode falar da história. Eu não vou falar mais nada. Agora a gente tá curioso. Eu vou falar mais nada, vou falar o quê? Não, mas você me perguntou quando surgiu, né? E é engraçado, porque na verdade é o seguinte, não surgiu na infância, pra te falar a verdade, eu nunca pensei que eu faria direito. Direito nunca foi uma possibilidade de curso para mim. Essa é uma história interessante, eu costumo contar muito quando eu vou fazer em palestra em faculdade, etc. E eu tive uma infância, eu venho de uma origem humilde, né? Os meus pais, eles não têm curso superior, e eu não tinha esses sonhos e pensava nessas carreiras assim, desse jeito, sabe? Eu era aquele menino que jogava bola, que jogava handball, que ia pra escola, pais separados, criado com a avó, com uma renca de primo, e ia seguindo. Ali, morava no bairro Popular de Goiânia. E quando foi se aproximando a época do vestibular, eu ficava pensando, poxa, para que eu vou prestar vestibular? E direito nunca foi uma possibilidade para mim. Eu não pensava no curso de direito. Eu não sabia o que era o mundo do direito. Eu não tenho absolutamente ninguém na minha família que tenha sequer feito direito ou trabalhado
nenhuma secretária de escritório de advocacia tinha na minha família para eu entender o direito como mundo próximo. Pelo contrário, a minha família, ela tinha um trauma em razão de uma história do meu avô. Meu avô faleceu, deixou minha avó viúva com 5 filhos, minha mãe tinha 12 anos, e em decorrência de problemas jurídicos que vieram ali, o pessoal ficou com problemas financeiros muito severos, né? Então, na minha família se falava que direito não era algo que você podia se aproximar, era coisa do mal, era coisa ruim. É essa a ideia que tinha dentro da minha família. E aí, primeiro eu pensava em educação física, que na verdade foi o curso que a maioria dos meus amigos fizeram. Eu era da turma do esporte da escola, né? Eu jogava campeonato, joguei campeonato nacional, jogava handball. Então eu era apaixonado no esporte, eu era da turma do esporte. E aí eu tinha uns colegas de sala, umas colegas de sala, uma inclusive que hoje é médica, diretora da Unimed, e ela me falou o seguinte: cara, você não vai fazer educação física. Você não vai fazer educação física, e super preconceituosa, e meus amigos fizeram educação física também, um excelente curso, tá? Mas ela falava: é um desperdício você fazer educação física, você é estudioso, sei o quê, faz um curso melhor, vem fazer medicina. Eu falei: não tem afinidade nenhuma com fazer medicina. E comecei a pensar nisso, eu gostava de humanas, etc. Eu botei na cabeça que eu ia fazer publicidade ou jornalismo. Eram os cursos que eu almejava. E aí o dia que eu fui fazer o vestibular, e aí para tornar uma história longa curta, né, para talhar, nós não temos aqui o dia inteiro, que eu fui fazer o vestibular, eu fui fazer um vestibular de meio de ano, que era um vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que se você passasse no meio do ano, ele segurava a sua vaga para o fim do ano. Fui fazer um vestibular do meio de ano e 2 amigos que eram bem mais velhos que eu foram fazer comigo. Cheguei lá, tinha na época, não era nada online disso, você tinha que ir no lugar de uma intermediadora de inscrição, que você preenchia uma ficha, ia pelo correio, igual os Incas e os Maias faziam, né? E aí eu fiz lá minha inscrição no vestibular para publicidade. Não, para jornalismo. Lá, quando eu fiz inscrição para vestibular para jornalismo, esse amigo meu falou: você está fazendo inscrição para cá? Para jornalismo. Ele falou: você não vai fazer jornalismo, você tem que fazer direito, não sei o quê, me dá aqui. Tomou a ficha da minha mão, rasgou, jogou fora. Aí eu fiz uma outra inscrição para direito. Aí o outro amigo falou assim: cara, isso é um absurdo. Como é que você quer mandar no curso que ele vai fazer? Isso é ridículo, não sei o quê. Começaram a brigar. E esse outro amigo pegou a ficha da minha mão, rasgou e jogou fora. E aí o rapaz que trabalhava no Proveste olhou assim, estava indignado, e falou assim: ó, eu vou te entregar uma última ficha. Porque ele tinha fichas limitadas, né? E eles ficaram lá: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí o amigo Manuel, que queria que eu fizesse direito, acho que ele foi mais eloquente e persuasivo, porque ele tinha feito direito, e aí eu acabei fazendo o X para direito na UEL. Eu fui para a universidade, meio do ano, não passei no vestibular, mas quando eu voltei, você está no meio do 3º ano para frente, e os amigos todos começam a conversar, todo mundo fala: o Rafael vai fazer direito. O Rafael vai fazer direito. Só que ali no histórico, o que eu já tinha acomodado no coração? Eu ia ser diplomata. Então eu vim fazendo o PAS da UNB, foi o primeiro ano do PAS, eu vinha super bem classificado no PAS, super bem pontuado, e falando: eu vou fazer relações internacionais na UNB, porque depois vou fazer Rio Branco, vou ser diplomata. Era professor de inglês, eu já tinha TOEFL, Proficiency em inglês desde o ensino médio, e eu falava: e aí durante a faculdade vou fazer espanhol, vou fazer francês, e eu tinha colocado na cabeça que eu ia ser diplomata. E aí eu aceitei o direito, porque na época existiam 3 cursos de relações internacionais no Brasil. Em Goiás não existiam. E o único que era público era da UNB. Prestei um vestibular de relações internacionais numa universidade paulista. Passei, mas não tinha a menor condições de estudar lá, não conseguiria pagar nem a faculdade, quanto mais me sustentar em São Paulo. E não passei no vestibular da UNB para relações internacionais. Eram 10 vagas que tinha para o PAS e 10 de concorrência geral. Não passei. E aqui, com essa história das pessoas falarem que eu ia fazer direito, e como eu queria fazer relações internacionais, eu falei para as pessoas: eu não vou prestar vestibular em Goiânia, porque em Goiânia não tem relações internacionais. E os professores, os amigos: não, você tem que prestar vestibular em Goiânia. E aí eu fui fazer minha inscrição na Universidade Federal de Goiás, cheguei lá e falei: qual que é o curso mais concorrido de humanas? Aí falou: Direito Matutino. Então é esse que eu vou fazer. Preenchi num auto boicote, mas fui aprovado. Acabei entrando na faculdade de Direito sem absolutamente nenhuma perspectiva. Não sabia o que era advogar, o que é advogar. Durante a faculdade fui entendendo um pouco mais.
Durante a faculdade passei no concurso de nível médio, virei empregado público, virei técnico bancário na Caixa Econômica Federal. E com 1 ano e pouco de Caixa Econômica Federal, foi do final do 2º ano até o começo do meu 4º ano de faculdade, eu cheguei à conclusão que eu não queria ser bancário. Com todo respeito, eu tenho grandes amigos que são bancários, inclusive estão na Caixa lá até hoje que eu fiz. Mas eu falei, não, eu não estou na faculdade para ser técnico bancário de nível médio. E aí eu pedi demissão do emprego público para fazer estágio no Ministério Público e botei na cabeça que eu ia ser promotor de justiça. E aí fiquei lá um tempo fazendo estágio no MP e durante esse tempo eu comecei a conversar com um amigo que a advocacia é um negócio que eu nunca tinha pensado. Falei, será que não é? E aí no finalzinho da faculdade eu resolvi experimentar a advocacia para ver se dava gosto. E aí comecei a atuar ali, participar, me aproximar, né, ainda como estagiário de um escritório de advocacia. Me encontrei e dali para frente nunca nem concurso fiz, diferente da Patrícia, não assumi o concurseiro, mas também nem estudei para concursos e me tornei advogado. A partir de então, uma história quase aleatória, né, para se tornar advogado, mas me encontrei na advocacia, me encontrei na representação da advocacia, e daí para aí é uma outra história, uma história profissional, talvez para um outro podcast. Não, vamos falar um pouquinho mais dela aqui já já. Eu estou curioso de entender um pouco mais, porque a Patrícia, Rodrigo, a doutora Patrícia foi uma experiência na infância, o Rodrigo, os amigos empurraram ele lá, o Rafael, os amigos empurraram ele, mas uma professora, acho que foi uma influência importante ali naquele momento e queria fazer educação física e tal. E você? Como é que foi que você escolheu essa carreira? Esse dá outro podcast. Eu também, tal qual o Rafael, direito nem passou no meu radar. Quando terminou o 2º grau, fui criado em Brasília. Quando terminou o 2º grau, eu não sabia o que eu gostaria de fazer, mas de forma alguma, nada, zero. E como a UNB estava em greve, eu resolvi, o vestibular foi adiado, eu fiz vestibular para direito, por incrível que pareça, na UDF, que é uma faculdade particular lá. E entrei, quando eu estou no segundo, coloquei administração na UNB, no primeiro momento. Por quê? Porque meus 2 amigos mais próximos iam fazer para administração, eu falei, vai ser legal você estudar com eles. Só por isso, não tinha outro motivo não. Entrei no direito na UDF, mas com 2 meses de aula saiu o resultado da UNB, fui aprovado na UNB, naquela altura era incogitável permanecer na UDF. E deixar de lado a UNB, fui fazer o curso de administração, não gostei, não me encontrei ali, larguei com 1 mês, ainda sem saber o que fazer. Mas meu pai era engenheiro civil, então eu fiz o vestibular para engenharia civil na UNB, entrei, estudei lá 1 ano e meio, fiz 3 semestres, mas não era absolutamente o que eu desejava, absolutamente não. Então eu resolvi largar para desgosto muito intenso do meu pai, muito intenso mesmo. Nesse meio tempo, do caminho em que eu ficava me questionando se queria ou não fazer engenharia, sempre achando que era um peixe fora d'água, eu tentei algumas outras coisinhas, sabe? Alguns outros cursos, que eu costumo brincar com meus amigos, e é verdade. Direito acaba sendo meu 6º curso, porque eu fiz outros 5 e abandonei. Nossa. Mas quando eu entrei no direito, infelizmente eu entrei no direito na UNB, que é a mesma faculdade das Relações Internacionais. Eu fiz 2 anos lá e infelizmente meu pai faleceu quando eu terminei o 2º ano. E a gente era completamente dependente do meu pai, mas 100% dependentes. E ficamos rigorosamente ao Deus dará. Eu não tinha condição de me manter em Brasília, que é uma cidade cara. Eu não tinha como trabalhar na UNB, eu não sei como é que é hoje, mas naquela altura o curso de Direito era aula de 8 às 10, 10 ao meio-dia, 2 às 4 e 4 às 6. Como é que você trabalha? Então a gente fez as contas e tal, resolvemos, vamos embora para Goiânia, porque aí a gente aluga a casa em Brasília e vamos nos virando. Em Goiânia, que ainda é, né, uma cidade um pouco mais barata que Brasília, a gente vai se virando e o Rodrigo entra lá na Federal. Eu não vou falar essa história toda aqui não, porque é mais meia hora o jeito porque a Federal me dificultou muito da transferência da UNB para lá, eu tive que fazer vestibular de novo. Mas entrei e foi até bom. Por outros motivos que depois a gente faz. E quando estava terminando o curso, tem que fazer alguma coisa da vida, né? E agora? O que eu vou fazer? Não faço a menor ideia. Passou o curso inteiro sem decidir. Não, nem ideia. Teve um vestibular da Telegoiás, antiga Telegoiás, faz parte do sistema Telebrás, onde meu pai trabalhava, inclusive. Entrei na Telegoiás durante o 5º ano da faculdade. Quando eu formei,
dentro da Tele Goiás, vai ter concurso na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, vamos fazer? Um amigo olímpico. Vamos. Aí entrei como servidor, na Justiça Federal e na do Trabalho. A do Trabalho me chamou antes, eu fui antes. Quando eu fui aprovado na Justiça Federal, diziam que a Justiça do Trabalho ia ser extinta. Eu pensei, acabei de entrar aqui no lugar. Aí fiquei numa... adora falar que vai ser extinta. Aí fiquei, caramba, agora eu vou embora lá para a Justiça Federal ou fico aqui? Porque aqui era melhor, porque eu já estava adaptado, era 100 metros da minha casa, a vida estava boa. E aí eu falei, eu vou arriscar, vou ficar aqui mesmo. E aí um amigo passou num concurso, Ari Lorenzetti, abriu uma vaga no gabinete de um desembargador, e o Ari, que era um bom amigo da faculdade, falou, você não quer vir trabalhar aqui com o desembargador? Eu falei, querer até quero, mas aí é área fim, né, direito de trabalho mesmo, não sei nada, mas é nada, zero. Zero era muito, não sabia nada mesmo, negativo o meu conhecimento. Ele falou, não, mas você vem que a gente vai fazer um teste aqui. Aí eu cheguei lá, o desembargador Otávio, que dá nome ao Fórum Trabalhista hoje, Otávio José de Magalhães Drummond Maldonado. Na minha opinião, o juiz mais culto que eu já vi na vida. E o que a assessoria dele me falou a gente quer que você faça uma redação. Português, né? Não importava nada o meu conhecimento jurídico, porque o Ari tinha dado uma indicação muito positiva minha, que eu era capaz de aprender. Então eles só queriam saber se eu escrevia bem. Modéstia à parte, acho que eu escrevia bem. E entrei. Quando a Patrícia falou sobre a questão do português, eu lembrei disso na hora, porque é um sujeito de uma enorme clarividência, um juiz extraordinário. Tudo que ele queria para quem fosse começar no gabinete dele era saiba escrever bem. É fundamental, né? Por isso que a gente tem um curso de português, por isso que a Patrícia disse o que ela falou aí. E aí eu entrei lá no curso, para ser bem franco, eu não vou falar nomes para não pegar mal, até porque o Rafael vai ligar os pontos, né? Quando eu comecei a trabalhar mesmo para fazer propostas de votos, eu comecei a ver umas sentenças, meu caro Ronan, e eu comecei a pensar, eu consigo fazer uma sentença melhor do que essa aqui. Olha só. E aí resolvi fazer concurso e entrei. Nunca tinha planejado, nunca na vida. Seria até, se alguém me falasse quando eu tinha 20 anos, não, você vai fazer concurso para juiz. Eu falei, para com isso é bobo. Tinha menor cogitação. A vida que foi encaminhando mesmo, no planejamento, não. Mas foi um bom encaminhamento. Me parece assim, tem tantas possibilidades as carreiras, né, em direito aqui, que muitas vezes você passa a escola inteira, né, a graduação inteira sem decidir, depois tenta várias coisas até encontrar uma afinidade, né? Eu vi que a Patrícia foi um pouco diferente, ela teve uma experiência que fez ela tornar aquilo um objetivo pessoal, né? Eu queria aproveitar, então, doutora Patrícia, e a nossa audiência talvez está curiosa saber, assim, como é que é a vida, né, de uma juíza, assim, como é que é a agenda de uma semana de uma juíza na posição que você está hoje, ali no Tribunal de Justiça, para eles entenderem o seguinte, como é que funciona, né, o dia a dia, e conta um pouco da sua experiência, quem sabe quem está nos ouvindo pode se associar e falar assim, não, isso aí tem muito a ver com o que eu gostaria de fazer, e quais são os tipos de situação que você se orgulha, né, na posição de juíza, numa semana de, puxa, essa semana foi muito bacana porque aconteceu isso. Conta um pouco aqui. Eu acredito que o doutor Rodrigo possa, eu acredito que ele possa avalizar essa situação. Eu falo que quando a gente chega no ante o exposto, porque a carreira da magistratura para mim hoje, eu costumo dizer que quem está na magistratura, a gente não pode falar 100%, mas eu diria 99% é por realmente ter uma vocação. Porque o concurso da magistratura ainda é um dos concursos mais difíceis que exige, né? E agora a gente tem até um provão para você começar um concurso da magistratura. Então, existe muito, por isso sobram-se vagas. Vou pegar aqui o último concurso da magistratura aqui no estado de Goiás. Nós tínhamos mais de 100 vagas e só foram providas 64. Quer dizer, as pessoas não passam na prova, não tem candidato suficiente para passar naquela prova. Aí já publicaram um novo edital, o concurso está em tramitação, de novo, 90 vagas. Dessas 90, 55 apenas que agora vão para a prova oral. Caramba, eu não sabia disso. Então, a gente percebe que realmente, né, tem que ter uma vocação. Não é falta de interessado. Não é falta de interessado, é realmente falta de preparação. E
E na advocacia, quando você é um profissional de destaque como o doutor Rafael, você colhe frutos financeiros, então você faz uma renúncia. Eu digo que a carreira pública, você fecha duas portas. Você vai fechar uma porta da pobreza realmente, porque você vai ter ali o seu salário todos os meses, mas você também fecha uma porta da riqueza, porque você não vai construir um patrimônio para, nossa, vou mudar a vida de gerações da minha família. Isso não vai acontecer. Então, realmente, o profissional ele tem que ter uma vocação. Mas quando eu olho, eu já saí várias vezes de audiência, depois de um dia todo de trabalho, que a gente tem uma carga puxada, o CNJ cobra demais, a gente tem muitas metas, nós somos fiscalizados 24 horas, hoje, principalmente com redes, com gravações, enfim. Você tem uma carga de trabalho, mas quando você termina o dia, eu já me peguei várias vezes voltando de alguma cidade do interior no carro e emocionada. Eu chorava, assim, porque eu falava, gente, isso aqui é bom demais, você fazer a diferença realmente na vida de pessoas, como você faz ali em todos os momentos que você julga um processo. E você pegar desde um processo criminal, em que você tem ali várias famílias esperando uma resposta, eu falei, a família da vítima esperando, é a família do acusado esperando, porque ele também quer uma resposta. A pessoa, às vezes, ela fala assim, não, eu sei que eu vou ser condenado, eu só confesso, mas me dá logo a minha pena, deixa eu pagar, deixa eu resolver para um dia mudar de vida, porque as pessoas mudam também de vida. Quando você pega um processo financeiro, quando você pega um processo de guarda, as pessoas, elas esperam que estão ali litigando, elas querem a sua resposta, elas querem ouvir o que o Estado tem a dizer, e isso é na figura do juiz. Então, eu falo que muitas vezes ninguém está preocupado só em ganhar a causa. Ela quer ouvir que ela está errada, ela quer a resposta, e isso é muito gratificante. Você, naquele momento, entregar e achar que você fez o certo, porque a gente julga, a gente é o primeiro grau. E claro que isso vai ter recurso, as nossas decisões podem ser reformadas, mas quem está ali sentenciando naquele primeiro momento, ela tem certeza que está fazendo certo, a gente tem certeza que está fazendo o justo. Então, isso é muito bom. Eu sou muito feliz na magistratura, muito mesmo. Acho que não teria profissão melhor, né? Assim, para mim. Olha aí, já tem gente defendendo a causa aqui, ó. E tem vaga, gente. Olha o tanto de vaga que tem. A questão é a preparação. O Rafael, de cá tem alguém aplicando a justiça. A doutora Patrícia, ela falou da satisfação que é de poder aplicar a justiça e ver isso nos olhos, né, de quem está ali participando. Agora, no seu caso, é um pouquinho diferente. Você está lá pedindo justiça e argumentando, né, para que alguém aplique uma justiça para a qual você está defendendo, né? Como é que é essa carreira no lado privado? Eu sei que o seu escritório atua em várias áreas do direito que são amplas. Conta um pouco para quem está ouvindo a gente aqui, como é que é essas áreas, como é que funciona, quem escolheu essa carreira, como é que é isso? E esse sentimento de poder, eu vi que você falou assim, puxa, eu escolhi, eu tive afinidade de você falou representar, você usou essa palavra representação, né? Representar as pessoas e pedir justiça em favor delas. Como é que é esse outro lado da moeda? A advocacia é um desafio. Em primeiro lugar, nós temos aí na sociedade, no mercado, um número muito significativo de advogados. Chegou até o AB, Rodrigo? Sim. Qual que foi o número? Você não lembra, não? Não sei. Mas um dia ainda vou buscar lá com você. Não, olha só. Eu vi aqui as pesquisas que eu vi, é 1.300.000. Não, é isso. 1.300.000 de advogados. Eu ia pegar um né? número, porque o Rodrigo teria uma OAB mais antiga que a minha, eu ia só dar um exemplo. Mas eu vou usar o meu exemplo aqui. A minha OAB é do ano de 2004, um pouquinho antes da sua. O que é isso? E o número com da 4 anos, então ele começou a advogar. Mais uns 2 anos. Olha só. A minha OAB é do ano de 2004 e o número da minha OAB é 22.000. 22.331. Em 2004, e hoje nós estamos em 2024, a ordem tinha lá 73 anos quando eu peguei a minha carteira. Uhum. Significa que em 73 anos de ordem dos advogados do Brasil, foram habilitados 22.000 advogados. Eu entreguei ontem a OAB 73.400. Significa que nos últimos 20 anos foram habilitados 50.000 advogados. Então, vou repetir, em Goiás, vou repetir. 73 anos para 22.000, 20 anos para mais 50.000, só no estado de Goiás. Isso é reflexo do mercado
jurídico, que a gente abriu esse podcast falando, e do mercado da advocacia. Não é um mercado fácil. Não é um mercado fácil. Vira e mexe, eu ouço que a advocacia está saturada. A primeira vez que eu ouvi que a advocacia está saturada, eu estava na faculdade e disse que tinha vontade de advogar. Em 2003, eu ouvi pela primeira vez que a advocacia estava saturada no final da minha faculdade. E ouço até hoje. E aí eu pergunto para vocês, a advocacia está saturada? Eu respondo. Eu respondo. A medicina está saturada. A odontologia está saturada. A fisioterapia está saturada. A administração está saturada. Arrumar emprego de vigilante está saturado. Assim como a advocacia, como qualquer profissão. Nós vivemos um país que tem percentual de desemprego. Portanto, todas as vagas estão saturadas. Agora, saturado para quem? Tem espaço para quem? Para quem quer fazer acontecer. E eu falo isso sempre. A advocacia, nós fizemos uma pesquisa nacional muito recente, com Recorte Goiás, sobre ganhos da magistratura. E a Patrícia falou, magistratura você tem uma renúncia da pobreza, que você vai ficar longe da pobreza, mas também você tem uma renúncia, eu não vou falar riqueza, porque também não pode ficar chorando de... Num país que o salário mínimo é R$415, não pode ficar chorando de barriga cheia. Você não vai ser milionário. Não. Você não vai ser milionário. E aí sim, concordo. Só que aí o que acontece? A advocacia, você tem percentualmente um número muito maior de advogados que ganham menos do que ganha um juiz, do que um número de advogados que ganham quanto ganha um juiz. Tá certo? E aí eu estou falando absolutamente só do salário mesmo, do magistrado. E esses advogados que ganham mais do que o juiz, eles representam um percentual muito pequeno da advocacia. Existe uma ilusão de que o advogado é milionário. O advogado ele não é milionário. O advogado trabalha muito, rala muito. Ele fica sempre numa expectativa de que em uma única causa ele pode eventualmente ganhar um bom dinheiro naquela única causa, mas às vezes ele passa a vida esperando aquela causa. E às vezes ela não vem. Então a advocacia, na verdade, a gente precisa pegar esse glamour e entender que a advocacia é trabalho duro. E trabalho de todo dia. E tem muito espaço, porque os nossos percentuais são muito grandes. No estado de Goiás, quantos juízes de direito são, Patrícia? 416. 416 juízes para 50 mil advogados. Então, quando eu falo de percentuais, se eu tiver 10% de advogados que ganham mais do que os juízes, eu estou falando de 5 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, por quê? Porque os nossos números são muito altos. Mas a advocacia, ela é uma profissão que transforma realidades. A advocacia, sim. Você não renuncia à miséria e também não renuncia à possibilidade de se tornar milionário. É diferente da carreira pública. Então, quem pensa na advocacia tem que entender isso. Eu comparo muito com a ideia de jogador de futebol. Você tem aquele jogador de futebol que joga lá na Série C, naquele time que ganha um salário mínimo, e você tem aquele jogador que vai para a Champions League que nunca vai ter problema de dinheiro na vida. E você tem um mundo real entre eles. A advocacia é a mesma coisa. Existe sempre essa ideia. Pensar que a advocacia não tem oportunidade, está saturada e não dá dinheiro, está errado. Mas pensar que todo advogado vai ser milionário, também está errado. E eu converso muito com os amigos que estão na magistratura, no Ministério Público, delegados, etc., vários. Muitos têm muita curiosidade desse outro lado, né? De pular o balcão, que é uma expressão que a gente usa muito. E eu costumo falar o seguinte, olha, cuidado, porque pular o balcão é muito mais do que você saber direito. Existe, o Rodrigo, quando ele olhou a petição que ele estava fazendo estágio, que ele era servidor lá no desembargador Maldonado, o Rodrigo olhou uma petição e falou, faça uma petição melhor do que essa. E eu tenho certeza que o Rodrigo, Patrícia, A, B, C, eventualmente pode ver uma petição e falar, eu faço uma petição melhor do que essa. E pode ser que faça. Mas a advocacia é muito mais do que fazer uma petição. A advocacia é muito mais do que o conhecimento jurídico. A formação lateral da advocacia ela é tão importante quanto o conhecimento jurídico. Eu vou te falar o que eu falo. Meu filho tem 12 anos e minha filha tem 13 anos. Então, eles estão lá naquela... Meu filho no 6º ano, minha filha no 8º, e a minha filha já começa o que eu vou ser quando crescer, que curso que eu vou fazer, e etc. E tal. Vou falar o que eu falo para eles. E aí, remetendo até o que a Patrícia e o Rodrigo, para fazer coro,
falaram sobre o português. Eu falo o seguinte para eles, olha, pensa nisso não. Até porque para mim foi tão de última hora, né? O meu exemplo, eu falo, não pensa nisso. Quando for a hora certa, a gente pensa nisso. Não sofra com isso. Não se estresse com isso. Não pense nisso. O que o papai quer é que você estude muito português, estude muito matemática e tenha intimidade com a tecnologia. Estude inteligência artificial, estude programação, tenha intimidade com a tecnologia, estude muito português, estude muito matemática. O resto a gente vai decidir na hora certa. E a advocacia, ela passa por estudar muito português, fazendo cor a vocês, concordo plenamente. Estudar muito direito, porque o fato de eu dizer que é tão importante ou mais, absolutamente não quer dizer. O direito é o requisito. O direito é o requisito. É aquela, eu faço sempre uma piada, até nas palestras com os acadêmicos, seguinte. Sabe aquela expressão? Não sabe brincar, não desce pro play? Se você não estudar direito, não desce pro play. Esquece. Não adianta ir. Não adianta tentar. Não vai ter espaço para você ser bem sucedido. Estudar muito direito é requisito. Mas na advocacia, e aí contrariando um pouco o que o Rodrigo disse lá no começo, eu conheço muita gente que estuda muito e não é bem sucedido. Não, Na advocacia, é no concurso, ele consegue Não, mas alcançar no concurso e ainda tem também. dificuldade de gente com dificuldade de prova, mas é uma questão psicológica, comportamental e etc. E concordo com você também. Tem muita gente que estuda muito e não dá conta de fazer Não. prova, se estressa. Mas estudar muito, ele é um requisito para você ter o bilhete de entrada do parque de diversão. Agora, se você vai se divertir no parque de diversão, vai depender de um monte de outras coisas. A advocacia tem relacionamento, capacidade de raciocinar a advocacia. Gente, é muito diferente, nem mais fácil e nem mais difícil. É muito diferente a maneira que o juiz pensa e a maneira que o advogado pensa. O juiz, ele entende um caso, se convence das razões de fato, pensa na questão jurídica e decide e tá tudo certo. Que recorra, né? Que recorre. Tá lá o tribunal para eventualmente corrigir se tiver equivocado. O advogado não. Ele pensa no que o cliente dele pensa, quer, precisa e estrategicamente pode ser melhor. Ele tem que pensar no que a parte contrária pensa, quer, precisa e estrategicamente esteja buscando. Às vezes você litiga para fazer acordo, às vezes você litiga para ganhar, às vezes você litiga para demorar para perder. Então a litigância da advocacia, a cabeça do advogado, ela é uma cabeça completamente diferente. E tá preparado para isso é que separa os advogados que vão ter sucesso na advocacia dos advogados que não vão ter sucesso na advocacia. Então é muito mais do que o curso de direito. É muito mais do que meramente estudar direito português. Isso é requisito. É início para você abrir um mundo, assim como qualquer coisa na iniciativa privada. Para encerrar, porque já ficou longo. Eu acredito muito que o que transforma realidades chama-se empreendedorismo. Isso. Para a iniciativa privada. Para uma profissão na iniciativa privada, se você for um bom empreendedor, se você tiver veia empreendedora, aí tudo que eu falei de saturação, aí tem espaço para você na fisioterapia, na advocacia, na medicina, na odontologia, no jornalismo, e se você for vigilante, você vai abrir a empresa de vigilância, porque o empreendedorismo muda realidades. É por isso que na ordem hoje, na minha gestão, um dos grandes projetos que a minha gestão fez, e é um negócio que eu sonhei com isso e fui atrás de conseguir fazer, é um incentivo ao empreendedorismo. E aí nós fizemos um convênio com o Sebrae e nós temos uma incubadora de novos escritórios, que é o nome, mas que na verdade é uma grande verve de empreendedorismo, porque eu acho que é isso que salva o mercado da advocacia. Caramba, são umas 400 perguntas na minha cabeça, mas agora eu fiquei curioso, porque ele trouxe um negócio aqui. Agora eu quero olhar o lado do juiz e do educador também, porque o Rafael falou que na iniciativa privada, talvez a doutora Patrícia trouxe, para ser juiz você tem que estudar muito, passar numa prova muito difícil, porque se não fosse tão difícil, também a qualificação talvez não é tão grande, mas está faltando gente para preencher as vagas, né? Mas ele trouxe um lado que a gente vê muito nas séries televisivas, né? Esse lado da advocacia, dele ser estrategista, dele ser um bom negociador, uma pessoa que
consegue bolar uma forma de defender aquele, criar um argumento, de encontrar a evidência, a prova e tal. E nós somos apaixonados aqui. Depois nós podemos falar um pouquinho de séries aqui e tal. Eu tô vendo lá, meu garoto, eu tenho um menino de 19, ele sempre é de games, ele é um cara mais assim de tecnologia, quase nunca vê TVs e tal. Tô pegando lá essa semana, tá assistindo Suits. O Rafael é o nosso Harvey Specter. Então depois nós podemos falar. Então ele tá assistindo Suits, lá, um abraço pro Samuel. Diz que nunca quis assistir série nem nada e tá lá com isso. E é uma série que também traz um pouco isso. Mas enfim, depois nós podemos ter uma rodada de séries. Mas eu queria falar sobre esse lado. Você, do lado juiz, o que você encontra nas competências? Que competências você entende que um bom advogado, né, precisa ter? O Rafael trouxe aqui esse lado estrategista, negociação. E como é que você ensina isso? Né? Ele está dizendo que lá na ordem ele está mobilizando, né, uma frente de empreendedorismo para buscar desenvolver esse lado. Como é que você ensina isso dentro, né, da instituição de ensino e tal? Fala um pouco desse lado. Que competências são necessárias? Como é que você ensina, além da negociação, ser estrategista e tal? Então, olha, só um passinho atrás, Ronan, quando eu menciono que no direito existe maior probabilidade de uma pessoa que se dedique profundamente ao estudo, haver menor chance, menor probabilidade de erro, me parece que é verdade isso. Claro que nem sempre vai acontecer. Vai haver pessoas que, infelizmente, estudarão muito, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, não vão ser assim tão bem-sucedidos. Mas a gama de oportunidades que um curso de direito abre é muito ampla mesmo. A gente falou aqui muito brevemente de carreiras públicas, aquelas tradicionais, e a advocacia. Mas a gente tem formados em direito, grandes executivos de grandes empresas que não têm a formação jurídica formal, mas têm bons conhecimentos, têm a formação jurídica formal, não atuam na área do direito, mas tudo aquilo que aprendeu durante a faculdade é essencial para esse sucesso. O Rafael falou sobre isso no início da abordagem dele. Tem uma pesquisa que fala que de 30% a 40% do legislativo nacional fez direito. Pois é. Então, assim, então formação para tudo. Exato. Bom, aqui, falando sobre como preparar, embutir, vamos dizer assim, esse espírito empreendedor desde os bancos da faculdade de Direito, nós temos uma vantagem aqui, puxando a sardinha para o meu lado, nós temos uma vantagem aqui no IPOG, porque o IPOG, como o nome IPOG diz, né, Instituto de Pós-Graduação, na origem, era uma instituição dedicada apenas à pós-graduação, e hoje segue com essa linha, mas também temos a graduação. O IPOG tem uma pegada muito prática, pragmática nos seus cursos desde o início. E é uma cultura da instituição, de tal forma que quando se criaram os cursos na graduação, é claro que as coisas não se desvencilham. Aquela cultura perpassa a graduação também. Tanto assim que nós temos uma série de professores, advogados. Na minha visão, eu não podia ser diferente, né? Afinal de contas, estou respondendo pela coordenação do curso, sou responsável, né, Patrícia, pela seleção dos advogados que aqui lecionam, e o Rafael só não leciona por falta de tempo e impossibilidade da gente conseguir alcançá-lo, por enquanto. Mas muitos advogados, juízes... Quando tiver consolidando seu projeto de mestrado, faz questão de estar junto. Então, mas temos aqui juízes, infelizmente, ainda, estou puxando da memória, não estaduais, mas temos juízes federais e do trabalho. Gostaria muito de ter um estadual. Convitezinho que já fica em mesa. O recrutamento funcionando. Mas por todas as aulas, por todos os períodos, melhor dizendo, sempre passamos tentando dar dessa visão aos nossos estudantes. Já tivemos aqui conosco, além do próprio Rafael, alguns amigos advogados que têm uma visão empreendedora extraordinária. Eu falei aqui hoje, inclusive, do Lúcio Flávio, que antecedeu o Rafael na direção da Ordem aqui em Goiás, mas também foram e são professores conosco aqui. Vou fazer uma menção bem breve, fica já um abraço aos amigos, né? O Marco César, Carlos Márcio, que são por acaso, eu falei de alguns colegas que lecionaram aqui,
não foi minha intenção não, mas todos integrantes de um mesmo escritório de advocacia. Gostaria muito de contar com o Rafael, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que nós tentamos aqui, e eu até acredito com máxima sinceridade que temos conseguido, e com algumas demonstrações objetivas disso, inserir nesses nossos alunos aqui uma visão realista, porém positiva do mercado de trabalho. Tanto assim, sendo bem franco, temos mais de 80% considerados as duas turmas de aprovação nos exames de ordem, que as duas turmas concluídas. O que acho que poderia ser melhor, inclusive, mas que é um índice extraordinário, sinceramente. A maior parte, pelo despreparo que nós falamos aqui, que se reflete nos concursos da magistratura, infelizmente isso também acontece nos exames de ordem da OAB. A larga maioria não passa. Não deveria ser assim, né? O sujeito ficar 5 anos na faculdade de Direito deveria, ao menos, ser capaz de ser bem-sucedido nesse exame que exige as características, o conhecimento mínimo para atuar na área. Mas não é a nossa realidade. O despreparo, inclusive antecedente, especialmente antecedente às faculdades, é que geram esses resultados todos, ruins todos. Mas aqui no IPOG nós estamos pelo menos tentando, não é, meu amigo Renan, construir fazer algo diferente, termos um diferencial que possamos nos afastar desse cenário um tanto negativo, não só do direito, mas de outras áreas do conhecimento também. Eu queria trazer 2 temas, vou deixar vocês livres, vou começar aqui com a doutora Patrícia. Eu queria falar um pouco do papel da mulher, né, na advocacia ou na magistratura, enfim, nas carreiras jurídicas. Como é que você está enxergando esse assunto? Você contou sua própria experiência pessoal, né? Depois você pode me ajudar a lembrar aqui. Primeira juíza no estado, não sei se foi a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados. 56, precisou-se de 52 anos aí para que uma mulher ocupasse o cargo na presidência. Eu queria que você comente um pouco para nós, assim, estamos com a audiência feminina também aqui, né? Como é que você enxerga hoje o papel da mulher nas carreiras jurídicas? E queria também falar sobre inteligência artificial, que o Rafael levantou essa bola. Como é que está sendo esse tema, né? Que ingressou recentemente na realidade nossa aqui também. Queria falar um pouco sobre esses 2 temas, deixar vocês livres para trazer esse lado das mulheres e também olhar o lado da tecnologia junto aqui. Infelizmente, ainda não existe a paridade que a gente almeja dentro das carreiras jurídicas, eu diria. Hoje, as mulheres são maioria na advocacia, salvo engano, no Brasil ou aqui em Goiás, me corrija aí, Rafael. É mesmo? Nós temos mais mulheres, mas há ainda uma grande discrepância salarial nas pesquisas que eu vi, onde as mulheres advogadas acabam recebendo menos que os homens. Quando a gente olha dentro das carreiras públicas, e aqui eu vou falar pela magistratura, ingressam-se bastante mulheres, ainda parece que é uma média de 40%, mas quando a gente analisa nas promoções da carreira, isso está muito aquém quando a gente fala aí de merecimento. Então, alguns tribunais do Brasil não têm mulheres que ocupam o cargo de desembargadora, acredite. Ainda nós estamos aqui em 2024 e nós temos tribunais em que não há figura feminina naqueles tribunais. O CNJ preocupou-se com esses dados, preocupou-se com essa situação e ano passado aprovou uma resolução para que haja uma paridade, colocando aí que, no caso de concorrência por merecimento, aqueles tribunais que estejam no índice menor que 40% deverão, até chegarem nesses 40%, promoverem mulheres. Aqui em Goiás, até ano passado, nós tínhamos 13% de mulheres ocupando o cargo de desembargadora. Então, a gente vê que é um número pequeno. Pela primeira vez, a ordem indicou uma mulher para ocupar o cargo de desembargadora pelo 5º Constitucional. E agora a gente teve a desembargadora Cirlei, que inclusive tomou posse semana passada, ocupando o cargo de desembargadora, seguindo a resolução da paridade de gênero. Por que, Patrícia, essa situação? Porque para as mulheres, muitas vezes, há uma dificuldade, sim, de exercer triplas jornadas, de mãe, de ir para o interior, de abdicar, do marido acompanhar.
e isso acaba refletindo posteriormente na ascensão no cargo. Mas é algo que a gente está conscientizando, o CNJ está bem empenhado, o ministro Barroso é muito sensível a essa temática, e eu tenho esperança, expectativa de que a situação em breve seja corrigida, pelo menos no judiciário, porque a gente está falando do judiciário, o órgão da justiça, não é mesmo? E então é importante que a gente realmente tenha essa figura, a figura feminina ela é importante nos julgamentos. A forma que a mulher pensa na hora de julgar um processo pode ser diferente ali da expectativa de vida, porque o juiz, eu sempre falo, o juiz ele é um ser imparcial, mas ele não é um ser neutro. Então, o magistrado, ao julgar o processo, ele tem os seus princípios, ele tem os seus valores, ele tem a sua filosofia, e isso é importante, a gente ter essa diversidade para que você consiga aí ter decisões que abarquem todos os interesses que são múltiplos dentro de uma sociedade que a gente vive. Entendi. Eu participei de uma única audiência na minha vida, era uma questão familiar também, era uma juíza que estava lá, e eu vi isso na sentença, quando ela declarou a sentença, eu vi um pouco esse lado que você falou, das experiências dela como mulher aparecerem na forma como ela manifestou a sentença ali. Interessante. Olha Você só, falou. Mas na somando, advocacia tem somando mais, isso, né, a Patrícia é muito feliz em falar nas carreiras jurídicas, né, porque essa é uma realidade, e esse é um debate difícil. Na posse da desembargadora Cirlei, eu enfrentei esse assunto, porque esse é um debate difícil, porque todo debate em que você busca reparações históricas, ele tem dificuldades nesse debate. Por questões ideológicas, por questões de espaços e etc. E dando os números aqui que a doutora Patrícia trouxe. Em Goiás, dos 53 mil inscritos ativos que nós temos aqui, nós temos 108 mulheres a mais do que homem. Então é um empate técnico, né? 108 mulheres. Agora, nacionalmente são quase 50 mil, com 47 mil aqui, mulheres a mais do que homens na advocacia. E o que acontece? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é vanguardista nesse assunto, né? A doutora Patrícia disse que no ano passado os tribunais se sensibilizaram para buscar o CNJ impôs aos tribunais buscar essa equiparação. E aí eu não vou entrar em absolutamente nenhum mérito, se está certo, se está errado, se é justo ou se não é justo. A Ordem dos Advogados do Brasil começou isso, olha só, em 2017, 2016, quando criou uma primeira regra eleitoral na ordem, em que 30% das chapas tinham que ser mulher. Repare, é diferente da regra partidária eleitoral, que 20% da chapa de candidatura precisa ser mulher, e ainda se enfrenta o tema e o debate das candidaturas laranjas, certo? Mas não é isso. Eu não estou falando de candidatos, eu estou falando que na eleição de 2018 se garantiu que 30% dos cargos de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil seria composto por mulheres. No ano de 2021, nós já tivemos um segundo processo eleitoral em que isso se igualou. Uma chapa para se disputar eleições da ordem, ela é composta necessariamente 50% por homens, 50% por mulheres. É o mesmo número. Então você tem uma equiparação de oportunidades nos cargos de gestão da ordem. E não é só na chapa, porque a chapa envolve vários cargos. São em todos os cargos. Isso tem que valer para a diretoria, isso tem que valer para o Conselho Federal, isso tem que valer para o Conselho Seccional, isso tem que valer para a diretoria da Caixa de Assistência, justamente para trazer isso. E isso traz consequências muito interessantes. E a nossa gestão agora, da Ordem dos Advogados, nesses anos 2022, 2023 e 2024, além do que a gente foi, com todas as aspas do mundo, obrigado a entregar, que é 50% dos cargos de gestão com paridade, nós fizemos, por essa pauta de gênero, que é uma pauta caríssima para a Ordem dos Advogados do Brasil, muito mais. Pela primeira vez, nós tivemos o maior número de dirigentes de comissão, que é de livre nomeação do presidente da Ordem, de mulheres
durante a história da ordem. A gente fez o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele tem 30 anos. E a gente fez um resgate histórico agora sobre o percentual de mulheres que participaram ao longo do tempo do Tribunal de Ética e Disciplina. Porque hoje nós temos talvez até mais mulheres que homens. Eu preciso pegar estatisticamente direitinho. Acho que não é nem paridade. Acho que tem mais mulheres do que o nosso tribunal. Mas olha que interessante, Patrícia. Em 30 anos, quando eu somei todas as mulheres que já fizeram parte do Tribunal de Ética e Disciplina em 30 anos da história da OAB, 54% delas estão nessa gestão. Olha o tamanho do impacto disso. E aí a Patrícia, vou corrigir. A Patrícia disse que pela primeira vez a OAB indicou uma desembargadora para a vaga do quinto. Na verdade, não. Na verdade, a OAB já tinha indicado mulher. É porque o tribunal ou o executivo estadual não tinha nomeado, né? Mas a OAB já tinha feito isso antes. Mas nós entregamos, pela primeira vez na história, uma lista tríplice, porque o quinto constitucional é o seguinte, 1/5 das vagas dos tribunais são destinadas para o quinto constitucional, sendo que uma delas para o Ministério Público e a outra para a advocacia. Portanto, a cada 10 desembargadores, 1 será oriundo da advocacia. Essa é a regra. E o quinto constitucional, nós nunca tivemos, em 150 anos de Tribunal de Justiça, em 93 anos de Ordem dos Advogados do Brasil, uma mulher oriunda da advocacia ocupando essa vaga. Nós entregamos uma lista, porque a gente entrega uma lista sextupla para o Tribunal de Justiça. E o tribunal entrega uma lista tríplice para o governador. E nós entregamos uma lista sexta porque tinham 4 mulheres. Então, que necessariamente a gente ia ter uma mulher necessariamente na tríplice. E o tribunal fez sua parte também, colocou uma lista tríplice de 3 mulheres, e nós tivemos aí na nossa gestão a primeira mulher desembargadora oriunda do quinto constitucional da advocacia. Entre tantas outras medidas de inclusão, de igualdade, de destaque de gênero, o discurso de gênero ele tem sido colocado como oportunista na boca de muitas pessoas. E eu digo que a gente não pode permitir isso acontecer. Ele é importante demais para a gente permitir o oportunismo. Aí eu costumo dizer sempre que existe uma diferença gigante entre o oportunismo e a efetividade. E eu tenho muita tranquilidade e consciência de que na ordem nós estamos trazendo efetividade para essa pauta de inclusão de gênero que é tão importante na sociedade hoje. Eu acho que a mensagem para a audiência que está nos ouvindo, né, tem muito espaço, né, para as mulheres nas carreiras jurídicas, enorme espaço pelo que eu vi para aqui, todo né? mundo, porque a gente está falando, começamos aqui falando das dificuldades, é interessante que o doutor Rafael colocou a situação, né, que todas as carreiras hoje estão saturadas, a gente fala de medicina, meu marido é cirurgião plástico, e Goiânia é a cidade que tem mais cirurgião plástico no Brasil. É mesmo? No Brasil, per-capitamente falando. Então, assim, a gente percebe que todas as carreiras realmente a gente hoje tem que enfrentar e se destacar. Isso é normal, sempre foi assim. Sim. Mas o direito, eu verifico ainda uma grande possibilidade, principalmente aquela pessoa que não sabe o que quer fazer. Eu fui professora universitária, dei aula há muitos anos na Católica, na PUC, já era PUC. Acabei me afastando da faculdade por conta realmente da associação. Mas a gente percebe que tem muito espaço. O Brasil é o maior litigante do mundo. Nós somos o maior litigante do mundo. Nós temos 77 milhões de ações tramitando na justiça. Eu falo, isso é bom por um lado, porque significa que a população ainda confia no judiciário, sim, senão você não levaria seu problema para o judiciário. Mas, em contrapartida, a gente tem 2 processos tramitando para cada pessoa que vive no Brasil. Então, imagina, por isso que às vezes vão falar, a justiça demora, porque realmente nós temos uma carga muito elevada de processos em trâmite na justiça hoje, no judiciário, na justiça estadual, federal, trabalhista. Mas a máquina só funciona com todos os atores juntos. Então, a gente precisa do promotor, a gente precisa do advogado, a gente precisa da defensoria, da AGU, tem espaço ali para todo mundo, do cartório, servidor, do escrivão, e cada um dentro do delegado, e cada um dentro do seu perfil vai se encaixar. Então, ainda para mim, é um curso ainda que tem muito a oferecer. Eu achei engraçado, desculpa, Ana, achei engraçado isso que a Patrícia falou, me lembrou do meu pai, saudoso pai, que ficou muito chateado quando eu resolvi abandonar a engenharia. Muito, muito chateado mesmo.
E isso já foi num contexto que eu já tinha abandonado outros 4, né? Então ele achava que não tinha mais jeito, né? Esse menino não tem jeito. Mas aí eu resolvi fazer direito. Ele não gostou de eu ter ido fazer direito, não. Mas eu lembro dele falar, bom, mas pelo menos, quando ele terminar esse curso aí, não é possível que ele não vai arrumar alguma coisa. Na cabeça dele, bom, não é o que eu queria. Mas, de fato, ele percebia que o curso de direito abria muitas possibilidades, muitas portas, né? Eu acredito até que seja. Puxando a sardinha, não para o seu, mas para o nosso lado aqui, eu acho que é o curso que tem uma gama de oportunidades mais variadas para quem... Os dois não sabiam o que queriam fazer, foram fazer direito e aí deu tudo certo. Pois olha, a Patrícia trouxe um tema aqui que eu quero fazer o gancho, que ela falou de quantidade de processo e falou, enfim, que a gente é o país mais litigante. E a gente está vivendo o pós-pandemia, que eu acho que mudou a realidade para todos os segmentos da sociedade, não deve ser diferente para o judiciário, que passou a ter que fazer remotamente, né, o trâmite dessas ações, enfim. E eu imagino que, assim como a gente passou a fazer consulta, os tribunais começaram a funcionar também. Eu vi você mostrando aqui a foto aqui numa sessão remota e tal, né, que eu acho que era impensável antes, de repente a tecnologia foi trazendo essas possibilidades de se entregar o mesmo resultado esperado, né, lá com isso. E vem, eu diria que dos últimos 2 anos, tem um instrumentozinho novo aí, que é a inteligência artificial, que se tornou acessível à população e também às empresas. Era uma coisa que estava mais escondida, eram poucos profissionais que usavam isso, assim, tinha que ser muito especializado e tinha usos mais, diria, bem específicos assim, e agora a gente vê um grande movimento desses grandes modelos de linguagem sendo usados, e eu vejo que na área jurídica isso também está gerando impacto. Então eu queria propor essa pergunta aqui, queria ouvir um pouco de cada um de vocês três sobre as perspectivas de cada um, o quanto que vocês estão entendendo que vai ser o papel dessas novas tecnologias no hoje e no futuro, né, do direito, né, seja olhando o lado da magistratura, seja olhando no direito, olhando o lado da advocacia, onde quer que seja. Como é que essas tecnologias vão impactar? Queria ouvir um pouco a opinião de vocês, o que vocês estão vendo sobre isso, especialmente aí o tal do chat GPT e similares, né? Não, na verdade, o direito digital, ele realmente, nesse período pós-pandemia, a gente vê aí uma mudança de comportamento da sociedade como um todo. E é exatamente esse é o motivo que acabou, vamos dizer assim, culminando na constituição da Comissão de Reforma do Código Civil. Porque hoje, quando você pensa em contrato de compra e venda, um contrato de mandato, a gente hoje faz tudo por meio digital. Se a gente for analisar, a maioria dos contratos que hoje a gente trabalha no dia a dia, eles são digitais. Isso não está no Código Civil. Quando você fala da atuação do cartório, dos registros, hoje a gente está vivendo um momento em que tudo acontece de forma digital. Quando a gente fala de indenização, de responsabilidade civil, a gente está falando ali também de problemas que a gente vive nas redes sociais, haters, ataques, né? Então, a gente está falando ali de situações que a indenização está perpassando pelo âmbito digital. Vamos falar de patrimônio. Quando você hoje fala de uma conta que a pessoa tem ali milhões de seguidores, e no caso de falecimento dela, de quem é aquela conta? Aquilo ali tem patrimônio. Então, a gente tem aí herança digital. Então, hoje, tudo está realmente refletindo de uma forma direta ou indireta no direito digital. E a comissão, ela se constituiu pensando principalmente nessa evolução tecnológica. Veio um livro, uma proposta de um livro só de direito digital, então nós teríamos mais um livro para poder justamente regulamentar essas atividades, além de atualizar os demais livros pensando no direito digital como um todo, de forma direta ou indireta. E isso não acontece nem um pouco diferente na nossa atividade. Um dos reflexos, vamos dizer, tudo o que aconteceu de ruim que a pandemia nos impôs, que foi péssimo, aquele momento de isolamento, de mortes, e, enfim, a gente já sabe, vivenciou uma situação trágica daquela, mas ela deixou ali a obrigação da gente correr atrás e evoluir. Eu nunca vi o judiciário de forma tão rápida se modernizar e digitalizar os processos, porque ou era assim ou era assim.
Não tinha outro jeito. Então, os processos criminais que nem tinham começado praticamente a serem digitalizados, quando a gente viu, uma coisa de 2 anos já estava tudo digitalizado. Isso foi muito bom, porque trouxe mais agilidade. Hoje o processo ele sai do meu gabinete e volta numa rapidez que a gente não conseguia imaginar, porque antes eu dependia de escrivão para intimar o advogado, eu dependia de oficial de justiça para os prazos começarem a correr. Hoje não, o processo sai ali do meu gabinete, ele já cai dentro da caixa ali do advogado, que já está intimado e o prazo já está correndo. Então os prazos se tornaram realmente mais curtos e com isso você traz uma maior celeridade. E é claro que a gente vai ter que usar, a inteligência artificial já está no Supremo, já está no CNJ, já está em Goiás, em vários programas. Agora, ele não pode substituir, porque não adianta a gente falar, como a gente falou ali desde sempre, o juiz não é neutro. Patrícia, eu li uma notícia ontem, o Rafael pode falar sobre problemas e vantagens do uso da inteligência artificial para o advogado. Não sei se você viu, um colega de um tribunal, de um TJ, ele proferiu uma sentença usando o ChatGPT. O ChatGPT inventou 4 julgados. Jurisprudência alienígena. O advogado, presumo que um bom e trabalhador advogado, correu atrás, provavelmente estranhou a jurisprudência, foi correndo, mas isso não existe. E levou ao CNJ. E a notícia era para falar. A notícia era para falar mal do juiz. Eu estava lá no CNJ no dia desse julgamento. A notícia do ano passado eles abriram um PAD contra a notícia era para falar que o juiz era um sujeito que não se dedicava. Olha como é que o cara faz isso. E a defesa dele foi o excesso de serviço. Não estou entrando no mérito do que aconteceu, se ele tem culpa ou não. Mas você veja que o mau uso, porque tem gente que pensa, basta falar, digitar o casozinho ali dele no celular, vem um texto, pronto, está resolvido o problema. Não é assim de jeito nenhum, né? Para o juiz pode dar problemas, obviamente esse é um caso extremo, mas pode haver problemas. Eu presumo que isso seja um problema muito sério na advocacia, né? Olha só, uma coisa que a gente precisa entender. A gente está vivendo uma curva da história. Não adianta a gente, primeiro, resistir. Chegou e vai ficar, e goste ou não, a realidade. Ponto. Então, é uma curva da história. Não adianta achar que estamos prontos. Ninguém está pronto. Não adianta achar, inclusive, que a gente está pronto para pensar numa legislação sobre isso, todo respeito, que eu acho que a gente não está pronto. Por exemplo, e aí eu vou aproveitar a que faz parte da coordenação, eu vou dar um palpite. Eu não acho que um Código Civil deva ter um livro sobre direito digital. Porque, na verdade, o digital e a inteligência artificial, ele vai ter que estar em todos os livros do código. Não existe mais direito sem o digital. Não dá. Se eu for tirar um livro para falar sobre isso, a gente vai ficar sempre falando das aplicações. Sendo que, na verdade, no livro de família e sucessões vai ter que ter. Sendo, na verdade, responsabilidade civil, a gente vai ter que ter isso inserido ali. A gente precisa parar de tratar a inteligência artificial, o digital, tudo isso como um capítulo à parte. A gente precisa entender que isso hoje é realidade. E eu digo mais, a preocupação da advocacia é a mesma da magistratura, não substituição. Isso fatalmente vai acontecer. A minha pergunta é quando? Pode ser que não aconteça pelos próximos 5, a substituição vai 2, acontecer, 15, 50, 100 anos. Mas vai acontecer. Hoje eu tenho lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por meio da inteligência artificial, uma coisa que sem o qual não dá para trabalhar, que é a sumarização dos processos. Ele pega lá o processo e ele resume o processo para um primeiro filtro daquele julgamento. Esse robô está aprendendo. Ele está aprendendo a resumir. Tem resumo que ele faz ruim, tem resumo que ele faz bom. Mas logo a inteligência artificial vai ficar bom nisso. E aí, depois que ele aprender a resumir, adivinha o que ele vai aprender? A fazer decisões interlocutórias, a sanear, a resolver problemas, a encontrar nulidades e determinar despachos para resolver nulidades. Aí ele vai ficar bom nisso, com o tempo. Aí depois, o que ele vai fazer? Decidir. Ele vai começar a decidir. E como que a gente fala aqui? Repito, 100 anos, 50 anos, 5 anos, 6 meses. 6 meses não, é impossível. Mas isso vai acontecer. E na advocacia, da mesma forma. Na advocacia, hoje, nós temos cursos na Escola Superior de Advocacia de petição inicial utilizando o ChatGPT.
Eu fiz uma palestra lá no Tribunal Regional do Trabalho e eu fiz uma brincadeira com a turma. Vem cá, vamos fazer um teste. Vamos fazer aqui uma petição inicial de rescisão indireta com pedido de insalubridade. Criei ali os dados, o pessoal da plateia identificou os pedidos que a gente ia fazer. Eu fui alimentando. Gastei 3, 4 minutos ali para a gente literalmente inventar as questões e eu alimentar o ChatGPT 4 naquele sentido. E ele me devolveu uma petição inicial 90% perfeita em 30 segundos. E aí eu falei, vamos corrigir ela? E gastei ali mais 5, 10 minutinhos para deixar ela pronta para o protocolo. Significa o quê? Que em 20 minutos estava pronta para o protocolo. Aí a gente querer falar se é bom, se é ruim, resistir, etc. O que eu digo para todos os nossos acadêmicos que estão assistindo? Goste ou não de tecnologia, insira ela na sua rotina. Ela te ajuda a estudar, ela te ajuda a definir, ela te ajuda a se preparar para a sua profissão, porque você não vai sobreviver sem isso. A verdade é essa. Só que quando ele for julgar, talvez eu já não esteja aqui para ver isso, né? Mas quando o ChatGPT ou o instrumento que for proceder ao julgamento e tiver que proferir decisões, escolhas sobre um ou outro caminho, qual é a base? Que informações, aonde que ele vai buscar as informações para decidir de um lado ou de outro? Lei. Aí você vai ter distinguish, algoritmo. overruling, e aí a gente vai ter que criar um terceiro instrumento no CPC, que é humanizing. Aí tudo bem, porque a enquadração... O recurso de humanizing. Ó, esse caso aqui merecia humanização. E aí você vai ter que recorrer identificando isso. A interpretação do fato, eu acho algo difícil. Coloca no Google a palavra atletismo lá. E verifica as imagens que vão aparecer. De que é atleta? Você vai ver que é a situação mais preconceituosa que existe. Porque o atleta que aparece lá no Google, necessariamente é a pessoa que está lá correndo a maratona, todo definido, com o corpo perfeito. Quando você coloca a palavra deficiente lá, vai lá e vê o que vai aparecer. A pessoa na cadeira de roda, com algum problema. Então, são situações que o algoritmo ele não consegue porque eu humanizar. Falei, é uma curva da história. E eu acho que quando você julga, quando você aplica, você não tem ali situações iguais. É tudo muito... Mas olha, eu vou finalizar aqui. Eu sei que a gente está acabando, mas eu vou finalizar então com uma polêmica. O Rodrigo e a Patrícia, que são magistrados. Até que ponto a humanização é boa em todos os aspectos? Porque nós temos situações que as decisões se diferem em absoluto, a depender da distribuição. A Justiça do Trabalho é um exemplo maravilhoso disso, mas a Justiça Comum não se escapa. Em que eu tenho interpretações do direito que tem que ser aplicado e que 2 juízes pegam o mesmo caso, a mesma aplicação do direito e decidem de forma totalmente diferentes em decorrência das crenças ideológicas que são carregadas. Não é 1 ou 2 casos. Isso acontece muito. Então, até que ponto você cortar um pouco isso não é bom para os casos em que você não dependa disso? Nós vivemos um país que a contratualização não é respeitada. Você assina um contrato num banco hoje, amanhã você pode ir à justiça debater. Já mudou muito, melhorou muito e as coisas não são tão mais assim, eu estou sendo um pouco mais assintoso. Mas nós vivemos num país em que o trabalhador pode ir no cartório reconhecer por escritura pública o que ele decidiu e amanhã ir para a Justiça do Trabalho e falar, não era isso. E aí se distribuir para o juiz X vai ser de um jeito, para o juiz Y vai ser de outro. Então a inteligência artificial reduzir um pouco nisso e a gente guardar a humanização para aquilo que é necessário guardar a humanização, pode ser algo que não é tão ruim assim. Olha, eu concordo, mas você sabe que eu concordo muito e percebo isso que você acabou de narrar na Justiça do Trabalho. Mas a decisão da inteligência artificial vai ser ideológica, tá aprendendo. Mas vai ser ideológica obrigatoriamente, não tem como. O algoritmo ele vai ficar sendo ali alimentado. Hoje a gente discute. Alguém alimentará. Olha só, hoje a gente debate nos processos de contratação de pessoas por algoritmo a discriminação binária, a discriminação por algoritmo. Então as pessoas
o algoritmo, como ele aprende, a Patrícia foi perfeita. Ele vai identificar um perfil e aí ele vai entender. Então, para essa vaga, o ideal, pelo histórico que eu tenho, é que um homem branco de 35 a 45 anos tenha um perfil perfeito para ser o gerente comercial da empresa. E aí, o que o algoritmo vai fazer naturalmente? Ele vai tendencionar para chegar na contratação tal. Isso vai acontecer porque o algoritmo ele aprende das nossas experiências. Assim como, se o algoritmo for alimentado e manipulado para inverter ali, ele vai para o lado oposto. Uma mulher preta de 35 a 45 anos e vai naturalmente discriminar aqueles que não têm aquele perfil. Então, assim, o que acontece? O algoritmo está aprendendo. O algoritmo vai aprender a julgar direito do trabalho a partir de um lado ou de outro da ideologia. Mas você vai trazer o que eu digo que é uma coisa necessária também, que é segurança. Se você, que não é o único que não é do direito aqui, se você for para a justiça, e aí você vai lá no meu escritório se consultar comigo. Rafael, eu estou com um problema na justiça. Está aqui o meu problema. Eu tenho direito ou não tenho? O que você pensa se eu falar? Depende para quem distribuir. O que o cidadão quer? Segurança. Ele quer saber se ele tem direito ou não. Ele quer saber se aquele caso dele... Aí é claro que nós vamos ter os casos... Não, isso aqui a gente vai precisar de um juiz para dizer. Porque um acidente de trânsito, para ser bem básico aqui, né? Nesse caso aqui, tinha uma história de redução da velocidade, alguma coisa aconteceu, precisaremos de alguém para interpretar esses fatos e um ser humano. Porque sem ele isso aqui não vai colocar. Mas se ele me traz aqui e fala, Rafael, eu tenho ou não tenho direito? Aí eu falo, olha, se distribuir para o fulano, a gente tem grande chance de ganhar. Se distribuir para o ciclano, a gente tem grande chance de perder. O cidadão não quer isso. O cidadão não quer isso. Eu acho assim, eu quero já deixar então um convite aqui, porque eu acho que esse tema é tão bacana. Vamos fazer um outro episódio só sobre o assunto tecnologia e inteligência artificial, que a gente merece. Sim. Eu tenho várias experiências para compartilhar com você, um pouco da minha área, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Inclusive, no nosso evento musical lá, eu tenho uma experiência para te contar. Vou deixar a plateia curiosa para o próximo episódio, para te mostrar que realmente é um processo em evolução e que isso tem uma jornada ainda para acontecer, mas é inegável. Matemática, português e tecnologia, você tem razão. Eu ia botar mais um, mas é porque eu acho que o Rafael esqueceu e ele cuida disso com os filhos dele. Matemática, português, informática, inteligência artificial e uma língua estrangeira, inglês preferencialmente. Sim. Sem isso não vai. Língua, né? A língua em si. Mas antes de partir para a rodada final, para a gente, eu sei que nós estamos com o horário já apertado. Rodrigo, você que é coordenador do curso de Direito aqui, né, no IPOG, eu queria que você falasse rapidamente para a nossa audiência aí um pouquinho que está interessada, que está pensando, né? Puxa, gostei desse papo, né? Teve muita ideia legal. Eu estou avaliando entrar na carreira de direito. O que eles podem esperar no curso aqui no IPOG que você coordena? Olha, o curso de Direito do IPOG, ele é um curso relativamente recente. Nós temos 2 turmas já formadas e por essa razão não temos o selo OAB Indica, porque não temos ainda a possibilidade cronológica até de termos acesso ao tal selo. Mas temos ido muito bem, inclusive nos exames da ordem. O IPOG agora acaba de abrir a possibilidade desse curso ser realizado tanto no período matutino quanto no período noturno, porque antes, até esse mês passado, era só noturno. Agora nós estamos abrindo o matutino. Todo mundo fala isso. Todas as boas faculdades de direito, todo mundo não, porque não são tantas, né? Todas as boas faculdades de direito dizem isso. Olha, o nosso diferencial fundamental é o nosso corpo docente. Tem que ser mesmo, porque faz toda a diferença do mundo, né? E nós temos, esse é um fato. Temos colegas da advocacia, da magistratura, do Ministério Público. Temos, como eu já mencionei anteriormente, Ronan, um espírito empreendedor que perpassa a história do IPOG, que, claro, que acaba chegando ao curso de Direito. Inclusive temos uma disciplina de Direito Digital e temos uma pós-graduação em vias de inaugurar em Direito Digital. Então, me parece que existem, sim, agora fazendo uma propaganda bem rápida, né, Ronan, várias vantagens em se estudar direito conosco aqui. Nós estamos falando de Goiânia, estamos situados num lugar privilegiado na cidade, de facílimo acesso.
com um curso em que as salas de aula têm 30, 40 alunos, não temos aquelas salas de aulas apinhada de gente que quem é professor sabe que dificulta sobremaneira dar a aula e ao aluno aprender. Então acho que a gente está num caminho muito positivo para o curso de Direito no IPOG. Mas no curso de Direito do IPOG tem Direito Digital, que a nossa Patrícia faz parte da comissão lá de revisão do Código Civil. Foi falado aqui, Ronan, o livro tal, para quem não é da área do direito, talvez ache estranho, né? Mas um livro? Como é que é esse negócio aí? O Código Civil dividido em vários livros, né? Eu tenho a impressão, e na fala final dela, talvez a Patrícia possa ou não confirmar, que o livro de direito digital vai perpassar todos os outros livros, tal qual a parte geral o faz. Eu imagino que seja imagino que seja essa a ideia. E nós estamos preparando para ensinar aos nossos alunos essa ideia aqui no IPOG. Então, se alguém tiver, o pessoal que estiver aí cogitando, quem sabe, né, os adolescentes, jovens, o curso de Direito, acho que a gente abre aqui uma excelente opção para eles. Legal, e você que está nos acompanhando, se quiser mais informações, pode consultar aí no nosso site, enfim, entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, você vai conseguir mais informações sobre essa carreira do direito. E eu queria passar para uma rodada final aqui, né, com vocês, meus convidados queridos aqui, que abrilhantaram esse podcast. Acho que tem muito assunto para a gente falar depois, mas eu estava fazendo uma consulta rápida aqui, né? Olha só as possíveis carreiras em direito que tem demais. Carreiras tradicionais como em advocacia, magistratura, Ministério Público, falamos um pouco aqui sobre isso, né? Mas defensoria, ser delegado também, né? Carreiras em órgãos públicos como os procuradores e consultoria legislativa, né? Foi falado aqui. Carreiras acadêmicas, pesquisa, docência, carreiras em empresas privadas, consultoria jurídica, compliance ou RH, recursos humanos também. Carreiras que estão surgindo agora, como direito digital, por exemplo, né? Mediação, direito ambiental, uma coisa que está acontecendo também, direito internacional, e enfim, outros, a própria política, jornalismo, enfim, é amplas possibilidades. Então, você está nos assistindo, está vendo que tem possibilidade. E eu queria ouvir, então, de vocês, assim, queria que vocês falassem para a nossa audiência, do seu ponto de vista, né, pessoal, que recomendações você dá para alguém que está ou pensando em entrar no direito, ou já está fazendo direito, mas ainda não escolheu o que fazer? O que essa pessoa deveria fazer? Eu queria que cada um de vocês pudesse dar essa contribuição final e agradecendo a presença de vocês aqui. Eu aconselho a ter, acima de tudo, metodologia. Isso é muito importante, que nada que a gente se propõe a fazer e não traça uma estratégia, isso não vai trazer naturalmente resultados. Então, a gente, naquele momento que nós tivemos a oportunidade de falar sobre estudo, de pessoas que às vezes se dedicam, principalmente na parte de formação, mestrado, doutorado, faz 10 pós-graduação e a pessoa não consegue se destacar na advocacia e nem consegue passar no concurso, porque muitas vezes esse profissional ele realmente não traça uma metodologia. Então, você tem que ter uma estratégia buscando a maior formação possível, sim, sempre, mas você precisa estar bem na comunicação, bem na sua língua portuguesa, bem na sua estratégia, para que, de fato, você possa ser um profissional de destaque, um profissional diferenciado e possa colher frutos. E, principalmente, não ter medo de ousar, acreditar, porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar ali para te diminuir, para falar que você não é capaz. E se você acreditar em você, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quiser, seja homem, seja mulher, seja se você vem de uma família pobre, seja se você não vem. Você precisa realmente acreditar. Isso já é o suficiente. Uau. É isso, acho que a Patrícia falou muito bem, acho que é uma excelente recomendação para todos que estiverem iniciando ou pretenderem fazer ou têm alguma ideia. E a isso eu só acrescentaria abra seu coração, porque o curso de Direito tem uma frase batida até que o Rodrigo usou aqui, mas ela é a melhor frase para isso, ele traz uma gama de oportunidades, né? Um leque de oportunidades, porque é muito isso. O Direito, ele talvez seja o curso que ele mais abre possibilidades profissionais, por isso que talvez ali todo mundo que está muito em dúvida, sem saber o rumo, como era o meu caso, cai no direito muitas vezes e depois acaba se encontrando e se colocando. Até porque eu digo, o direito, quando a gente fala de todas essas possibilidades, não tem jeito de uma pessoa dizer eu não gosto
do curso de Direito para o que eu vou trabalhar no futuro, porque as possibilidades de trabalho, e aí eu vou aqui me resumir à advocacia. As possibilidades de trabalho na própria advocacia são infinitas. O trabalho, um escritório criminalista é totalmente diferente de um escritório que atende consumidor, previdenciário, de pessoa física, de um escritório que atende pequenas e grandes empresas, de um escritório corporativo, de uma advocacia extrajudicial que é realidade hoje. E tem, antigamente, eu me lembro, na campanha da OAB de 2015, em que as pessoas ficavam debatendo, 2015, não é muito tempo, menos de 10 anos, as pessoas ficavam debatendo para saber quem era advogado de verdade ou não, quantos processos ele tinha. E hoje você tem um sem número de advogados que não tem nenhum processo, em que você tem uma atividade da advocacia voltada para o mercado imobiliário, para o mercado financeiro, para a startup. Então, se você gosta, se aquela pessoa, nossa, eu tenho uma paixão ali pelo campo, o direito do agronegócio está explodindo, eu tenho uma paixão por animais, o direito ligado aos animais, ele está explodindo, eu tenho uma vocação de trabalho voluntário. Você tem a Defensoria Pública, que faz um papel importantíssimo, já que a gente não falou tanto de outras carreiras, nesse sentido. Então, assim, sinceramente falando, se você tem capacidade intelectual, gosta de ler e está disposto, não for preguiçoso, a verdade é essa, né, data máxima vênia, não for preguiçoso, direito é um curso que ele acaba abrangendo qualquer paixão. Poxa. Boas recomendações aqui, né? E a sua, Rodrigo? Sobrou pouca coisa, né? Olha, vou para um lado muito pragmático que perpassa muito do que já foi dito. De dicas, entre aspas, né, que eu poderia dar, que me teriam sido mais úteis se as tivesse ouvido no momento adequado. Eu acho que, em primeiro lugar, já foi falado aqui, mas isso realmente precisa ser repetido e não desprezado. Estudo da língua portuguesa. Estudo da língua portuguesa. Direta e indiretamente. Quem é que escreve bem como regra? É quem lê muito. E quando eu digo ler muito, é lógico que é preciso ler muitas obras jurídicas, mas especialmente na advocacia, eu imagino, né, porque eu não advogo, mas quanto mais vasto o interesse, quanto mais leituras, boas leituras, evidentemente, das mais variadas áreas, melhor e mais importante, porque se escreverá melhor quem assim fizer, obviamente, né? Fora isso, são os conselhos que a gente dá para os alunos todo semestre do primeiro período de Direito. A gente espera que ascendam às faculdades aqueles que tenham uma boa formação, mas é preciso, como o Rafael mencionou, suar a camisa, né? Como em tudo na vida, existe uma percentagem aqui que é de inspiração, mas uma enorme percentagem que é transpiração mesmo. O pessoal tem que estudar muito. Eu imagino que a Patrícia espera... Bom, a grande maioria dos colegas juízes, eu falo dessa área porque é a que a gente conhece, estudaram para o concurso, é a coisa mais comum do mundo. Estudava 10, 12 horas todos os dias. Você faz uma série de renúncias ao longo desse caminho. Pessoas que têm muita capacidade. Então, vamos juntar as duas coisas, né? A inspiração, ter esse manancial de leituras, inclusive, que idealmente ao longo da vida, né? Quem perceber as próprias deficiências, há sempre tempo para melhorar, mas esforço, é preciso muito esforço. Do contrário, infelizmente, como em tudo na vida, fica bastante mais difícil, né? Bom, legal, vocês ouviram aí, né? Não preciso nem completar quantas dicas interessantes. Queria agradecer muito, doutora Patrícia, doutor Rafael, doutor Rodrigo, né, pela participação de vocês aqui nessa edição do podcast, foi riquíssimo. E você que está nos acompanhando até aqui, queria agradecer também você que acompanhou todas as nossas dicas, deixamos aqui muitas reflexões para você que está considerando essa carreira no direito, enfim, poder tomar uma boa decisão, enfim, traçar o seu plano, sua estratégia, suar a camisa e conseguir o que você está procurando, tá bom? Esse foi mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Eu te aguardo aí no nosso próximo. Até mais.